quando eu dirigi a cultura na prefeitura de Itabuna, e ele veio colaborar conosco no governo Baldo Dantas, Ritinha Dantas, né? Foi uma época, eu acho, de bastante ebulição cultural, e Mário foi uma figura fundamental, principalmente nessa parte de teatro. Eu acredito mesmo que ele tenha contribuído para formar uma geração, né? Por exemplo, Ramon Vane, José Delmo, Jackson Costa, Alba, Regina e tantos outros, Grupo Energia Azul, e muitos artistas que estavam começando. E ele tinha uma relação com a prefeitura mesmo de trabalho, de formação de pessoal. Itabuna, naquela época, era muito barra pesada o negro. Se aqui a coisa é meio difícil, Itabuna era muito pior. Aquela cultura coronelista do cacau e tal. Então, Mário Guzmão deu essa influência muito boa para Itabuna. Não só para Itabuna, para Guararema, para Ilhéus, para a região Grapiúna toda. Axeldara, os meninos de Guararema, de Lazes, a zona toda. Então, aquela região tem o dedo de Mário Guzmão. Mário, para mim, foi o meu renascimento como gente, como mulher, na minha cor, na minha origem, na minha raiz, na minha religião. Porque Mário Guzmão foi que me ensinou a me valorizar, eu poder me valorizar como mulher, como gente. E aí eu fiz a minha escola, na verdade, é Mário Guzmão. Eu fiz durante 6 anos teatro lá em Itabuna com ele, basicamente com ele. E como o Marcos falou, ele tinha essa loucura de Glauber Rocha, ele trabalhou muito com Glauber. Ele gostava de coisas grandiosas, assim, né? Grandiosas que envolvesse muita gente, mas tudo muito popular. Mas eu acho que ele fez muito mais. Eu acho que o que Mário fez, muito além do trabalho de produtor artístico, de diretor, de ator, ele fez um trabalho de cidadania. Quando ele retorna para Salvador, o Mário tinha muitos sonhos. Primeiro que Mário pretendia continuar todo o processo de dinamização cultural que ele estabelecia no sul do estado, a partir daqui de Salvador, via a Fundação Gregório de Matos. Só que isso era muito difícil. Era muito difícil, primeiro que a realidade da prefeitura sempre foi uma realidade complexa. Era algo novo que estava sendo criado com a tentativa de ser uma fundação paralela à Fundação Cultural. E o Mário teve muitas dificuldades. Primeiro, pela sua idade, as dificuldades econômicas que continuavam. E segundo, porque ele era considerado um ator velho. Algo que estavam como se tivessem, excetuando os amigos que sabiam a importância que Mário era capaz de oferecer, mas pensavam que Mário estava tendo uma sinecura, estava aquela coisa, dar um emprego no serviço público para que ele possa acabar os dias de vida. Quando Mário, na realidade, tinha toda a vitalidade ainda. Então, você ser um artista de viver de teatro na Bahia, isso é uma coisa que na geração de Mário simplesmente não existe. Não é? Então, a questão do desamparo, a coisa que fica terrível, é o sofrimento, não é o que ele sofreu, que ficou com uma marca da prisão, e dele ter chegado ao fim da vida, digamos, né, quando ele ficou doente, sem ter um amparo, sem ter uma aposentadoria. Depois, assim, algum tempo depois do período de troca de cabeça, foi quando ele voltou para Salvador. Ele passou uma época com muita dificuldade, às vezes ficava sozinho, e ficava muito na minha casa, né, junto com a gente, dormia lá, e assim, eu fui aprendendo, ele é um exemplar, assim, de uma espécie de nobreza baiana. Eu acho que ele resume um pouco do melhor de que tem ele tinha às vezes é um cara que vivia com dificuldade financeira, mas ele não perdia nunca uma pose, uma dignidade, sabe, de rei africano. Os últimos momentos de Mário foram momentos muito dramáticos. Momentos muito dramáticos porque Mário já vinha por anos, desde 92, 93, que Mário vinha com dificuldades financeiras sérias. E de repente aparece a doença. E de repente eu vejo uma nota no jornal. Ajude Mário Guzmão, não sei o quê. Ele não admitia, na minha visão, que ele teve uma vida inteira para que as pessoas reconhecessem o trabalho dele,
para que ele fosse bem remunerado pelo trabalho que ele fazia. E no momento em que ele já sabia que ele estava mais no outro plano ou na passagem, aí vinha uma ajuda dessa natureza que nós temos de ajudar uma pessoa só quando a pessoa só tem a mão para, né, de esmola. Eu acho que é um pouco nesse sentido. E aí ele não baixava a cabeça não, mesmo, sabe, mesmo fudido internamente, mesmo já sabendo que ele ia morrer, porque a gente, quando conviveu com ele nesse apart hotel ali da Maralina, a gente via na cara de Mário Guzmão que ele sabia que ele ia morrer, depois que ele saiu da UTI. E Eda me telefona correndo e diz: Jefferson, olha para aí o que fizeram com o Mário. E nós estamos reunindo, e reuniram um grupo de amigos e resolveram, a partir daquele momento, e o Sérgio Fialho tomou junto com a mulher dele, tá entendendo? Tomaram conta da coisa e começaram um grupo para tomar conta de Mário Guzmão. O que pareceu mais triste em todo o processo que culminou na morte de Mário eram as informações que nós tínhamos aqui, que ele estava muito solitário, que ele estava muito amargurado, que alguns órgãos competentes, públicos, etc., que poderiam ter ajudado, não ajudaram. E o que mais entristeceu justamente foi isso, é a solidão do artista, né? De um homem que dedicou toda a sua vida ao estado da Bahia, à sua cultura, à sua arte, e que teve dias no seu final de vida tão difíceis. E no dia que ele morreu, eu lembro bem que eu ia sair com ele. Ele queria dar uma volta, sempre gostou de andar. Ele entrou no carro, olhou assim e fez: que lua bonita. Como tivesse se despedindo, né? Aí ficou assim, a linha Maralina olhando pro mar, ficou olhando, olhando, olhando. Mário teve a sua vida cortada por ele mesmo, porque ele não quis vivenciar no seu próprio físico, no seu próprio cotidiano, o que ele era interiormente. Quem era Mário? Mário era Xangô. Mário era de Xangô. De Xangô ele tinha como segunda pessoa Oxum. Tinha herança, digamos, congênita da irmã que era de Omolu, que era de Ajansu. Certo? Apesar de se dizer que Mário vinha pela terra de Angola, mas não veio. A raiz de Mário era Jeje, era uma Jeje Marrim. Então Mário era de Sobô. Com Oxum. E a ligação por ser gêmeo com da Rorô, que seria os Ibejis. E o Ajansu da irmã dele, que ficou por herança para ele. Fora isso, tinha um Bessim, que era de alguém da família dele, não sei se do avô ou da avó. Mas como naquele tempo os velhos não queriam nos introduzir na religião, tal, até pela perseguição à vida nos anos 40, porque eu estou pensando nos fins de ano 30 e nos anos 40. Então, nessa época era perseguição. Então, o candomblé era em pequenos guetos. E para fazer qualquer cerimônia, antes se tinha que sair para fazer inespecentes na rua para que a polícia não chegasse às nossas portas. Então, talvez isso não tenha passado a Mário. Mário tinha um problema certo, apesar de coisa, Mário era uma coisa... Não estou saindo na religião, que Mário era, além de tudo, ele cultuava, até por ser de ser IBG,
de um caminho de Abicu. Vem cá, meu menino, eu te dou de comer, eu te dou de comer, eu te dou de beber. Mário era irmão gêmeo de Marinho. Por isso, todos os anos, sua família oferecia a 7 meninos o caruru de Cosme e Damião, seguindo a tradição do culto aos Ibejis. Eu te dou de comer, eu te dou de beber. Vem cá, meu menino, eu te dou de comer, eu te dou de comer, eu te dou de beber. Vem cá, meu menino, eu te dou de comer, eu te dou de comer, eu te dou de beber. Porque Mário era um negro que era fã das coisas do negro. Mário era negro na pele, mas era negro também na alma, negro na construção do conhecimento. Então, ele era um indivíduo que acreditava em orixá, acreditava em axé, essas coisas ele cultuava no altar interior com muita devoção. Havia nele uma crença muito forte, muito firme. E ele falava, né, que o carrego dele era muito grande, né, que ele carregava Xangô, Ogum, Oxum, Oxalá, Oxumaré. Ele tinha um quequê com o tempo, entendeu? E tinha um caboclo. Ele não tinha, assim, uma casa específica que eu conheço, certo? Agora, que ele acreditava nos orixás dele, ele acreditava. Ele fazia as preces dele, ele acreditava. Ele tinha o guia dele, nunca falou para ninguém qual era, né? Para mim, nunca falou, né? Mas que ele tinha. E ele dizia, ô, minha irmã, eu tenho um carrego muito grande, mas eu tenho muito medo de assumir essa responsabilidade. Aí eu dizia para ele, mas medo por quê? Ele tinha um respeito profundo pelas coisas sagradas nos outros, desde que fosse nos outros. No momento em que ele era requisitado, sabe, ele colocava o pé atrás e saía pela porta do fundo. Ele nunca conseguiu ter uma entrega total a essa parte negra dele. Isto ele não assumiu, isso ele não admitiu vivenciar nele mesmo. Ele queria vivenciar apenas no mundo artístico. Mas o mundo artístico não deu a ele, nem dá a ninguém, esse outro elemento que é o axé, Nagô, de origem Nagô, que só nos vem através dessas coisas da iniciação. Para mim, ele está no meio da participação dos Egum Babá, do Tombeci, dos meus antepassados, dos meus ancestrais. Todas as vezes, todo ano que eu arrei essa obrigação para o Egum, ele também recebe a participação dele, porque ele sempre está presente. Ele sempre está presente, junto com o povo nosso, né? Com minha mãe, com meus tios, com a minha mãe de santo, com a minha avó. Sempre ele está presente, sempre ele está no ladinho de um, no ladinho do outro, ali sempre acompanhando. Então, quer dizer, essa amizade, esse vínculo desta amizade continua espiritualmente. Então, eu não posso jamais, de maneira nenhuma, desprezar o negro Mário Guzmão. Ele sempre vai estar aqui no meu coração e vai estar aqui na minha cabeça, na minha memória. Você pegue qualquer outro personagem da realidade brasileira e nós poderíamos citar os mais variados possíveis, ninguém há tanto consenso sobre a luta de Mário, sobre todo o mito Mário Guzmão que se construiu no decorrer desses anos, a fragilidade de sua vida, mas de qualquer forma tudo isso sendo incorporado com muita dignidade e por fim há inclusive essa junção notável que é Mário morrer exatamente no dia em que se comemora o grande dia de Zumbi, o grande dia da consciência negra, que é exatamente 20 de novembro. Quer dizer, há um conjunto de elementos que conduzem a que Mário realmente seja o herói, não apenas uma figura ilustre entre os negros brasileiros. Ele era, hoje eu posso interpretar assim, naquela época ele para mim era alguma coisa que hoje, adulto, eu interpretaria como um oráculo. Era um referencial para mim na medida que eu ia
tomando consciência de que eu tinha uma consciência. E ele como um referencial que depois, ao longo do tempo, foi se desdobrando como um pilar. E na medida que eu ia tendo contato com o afeto dele, a história dele, os envolvimentos dele, a glória, os sofrimentos, aquilo foi representando para mim um arquétipo. Ele perseverou numa profissão pelo prazer de fazer a profissão, porque dinheiro não dá hoje, imagina naquela época. Quer dizer, esse é Mário Guzmão, para mim é o exemplo. E por isso ele abriu uma estrada. Se hoje tem bando de teatro Ludum, ou bando de Leaê, ou bando Araqueta, ou bando não sei o quê, de teatro, de mulher, Mário tem um peso muito grande nisso. O Mário, né, nós temos um papel muito forte aqui em Cachoeira, essa coisa eu estava reparando, dizer, o artista só tem valor quando morre. Então, um dos exemplos que eu estou tendo na minha vida como Mário. Eu não quero ter valor quando eu morrer. Eu quero ter valor agora, certo? Então, Mário, para mim, é o meu maior exemplo de luta, de tudo na vida. Para a gente estar com essa liberdade que a gente tem hoje, Mário foi que sofreu lá atrás. Só ele é que sabe o que é que ele sofreu lá atrás, o preconceito que ele sofreu lá atrás, para poder ser o artista que foi. E assim, a gente já encontrou a coisa bem mastigada, né? Porque a porrada maior quem tomou foi ele. A gente não é fácil para a gente fazer, mas é um pouco mais fácil, não é tão difícil quanto era na época dele, né? Ele venceu porque era um artista fantástico, era um cara completo, né? Eu me sinto muito confortável hoje como um ator negro, como artista negro, de ter feito vários trabalhos, porque isso é em função de quê? Do caminho que o Mário também abriu nessa questão, que eu não diria só racial, mas na questão de consciência social como artista, como ser humano, que nos faz assim, nos impor como pessoa para falar dessas limitações sem muitos ranços. O símbolo dele é importantíssimo para mim. Eu sempre busquei muito referência, e referência próxima a mim. E Mário foi uma referência da possibilidade, inclusive da possibilidade de ser ator, de ter uma continuidade, sabe? Foi o primeiro ator negro a entrar numa faculdade de teatro. Isso tudo foi muito importante para mim, porque quando eu assistia a televisão, eu vou te dizer que eu não via nada que eu me identificasse. Eu não queria ver um ator negro, baiano, possível, bom ator, considerado. Para mim foi um estímulo, entende? E um estímulo próximo, que isso é mais importante para mim. E para mim, para o Mário, fica sempre aquela imagem desse anjo negro libertador, né? De um Deus, mais do que um anjo, um Deus, assim, nesse sentido. E ele foi fundamental nesse processo, sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, ele tinha um extremo carinho por mim e eu por ele. Gostava muito de ver ele falando inglês, as coisas todas assim, a desenvoltura, né? Isso não foi comum, não é comum no negro na Bahia. Pouquíssimos negros realmente aparecem com destaque, que se destacam pelo seu talento, pela sua capacidade, pelo seu conteúdo, né? Isso é muito difícil. Então ele foi uma pessoa assim realmente extraordinária nessa área de arte e respeitado. Ele tive esse privilégio de aprender com Guzmão, né? Não só essa, mas várias outras lições de arte e de vida, né? Eu creio que eu sempre digo que nós que trabalhamos com Guzmão, com Clyde, e eu no caso, principalmente com o Mário Guzmão, eu tive a felicidade de conviver muitos anos trabalhando com ele, fomos privilegiados, né? De toda aquela sabedoria, de todo aquele conhecimento, né, que hoje em dia eu tento passar um pouco disso para os meus alunos, as pessoas que trabalham comigo. Aí eu me aproximo dele porque nessa época eu já estava dançando
eu tinha começado a dançar e eu comecei a dançar com Clyde Morgan. E eles tinham uma relação artística e de amizade muito grande. E acho que de ver Mário Guzmão e conhecer Mário Guzmão foi um espaço muito curto. E eu comecei a conviver com esses dois homens que foram, assim, a minha referência. O trabalho social que ele desenvolvia nas comunidades por onde ele passava era muito importante. Então nós, de uma certa forma, nós pescamos isso que ele fazia, né? Nós íamos lá, nós conversávamos e tal, e a gente sabia o que é que ele fazia e a gente queria dar uma continuidade a esse trabalho que era feito também, nos baseando em pessoas que faziam trabalhos maravilhosos como ele fazia. Então a gente tinha ele como espelho dentro disso. Então esse trabalho social, que também é desenvolvido há 17 anos no Balé Folclórico, com certeza tem uma carga muito forte de influência de Mário. Mário foi o expoente máximo na cultura negra. Mário levantou bandeiras inglórias. Mário foi para o Pelourinho em função do reconhecimento da cultura, da arte. E simplesmente foi esquecido. Mas quem o conheceu jamais esquecerá. Mário Guzmão vai nos responder. Mário, pra mim, é Guzmão. Piramidal. Figura universal, né? Vilagem. Guerreiro. Mágico. Arte. Consciência negra. Um homem multimídia. Vida. O orgulho da raça. Completo. Integridade. Serenidade. Amor pelo próximo. Um mago. Sabia muito. Inspiração da minha vida. O escândalo. Grandeza, mito e movimento. Mar e um rio. Força. Perseverança. É arte. É amor. Imponência. Doçura. Coração. Dignidade. Tenacidade. Tu foi uma pessoa tão simples. Muita saudade. Um pai ancestral. Um pai. Oiaiá, não maltrate seu nego, que esse nego caro lhe custou. Ele veste camisa gomada, meia de seda e chapéu de vapor. Oiaiá, não maltrate seu nego, que esse nego caro lhe custou. Ele veste camisa gomada, meia de seda, chapéu de vapor. Oiaiá, seu bicho, tá bom de virar. 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 Oiaiá, não maltrate seu nego, que esse nego caro lhe custou. Ele veste camisa gomada, meia de seda, chapéu